bombas nos sistemas hidráulicos são elementos que geram vazão. Bomba nunca gera pressão. A gente acaba tendo essa ideia que a pressão do sistema é gerada por uma bomba. Não. A bomba é o elemento que gera vazão. E a pressão é uma consequência do sistema hidráulico. Tá? Então, vão existir... Lembram que o fluido hidráulico é folgado, né? Pois é, a pressão do sistema vai depender de algumas válvulas do sistema. Elas é que vão definir qual é a pressão que o sistema hidráulico vai atuar. A bomba gera... Nós temos que ter sempre em mente que bomba, né, ela gera vazão, tá? Mas, na hora de eu especificar uma bomba, eu preciso saber qual que é a pressão máxima que ela suporta. Então, quando nós vamos num catálogo de fabricante selecionar uma bomba, lá tem a especificação. A pressão máxima de 210 bar. Não quer dizer que ela fornece a pressão máxima de 210 bar. A função dela é gerar vazão. Mas ela suporta uma pressão máxima de 210 bar. Então, se o meu sistema hidráulico ele vai trabalhar, se o meu sistema ele vai trabalhar a 210 bar, né? Em primeiro lugar, eu vou especificar a bomba pela vazão e depois, então, eu tenho que verificar se essa bomba suporta a pressão, né, de trabalho. E aí, então, eu seleciono ela. Aí tem umas regrinhas, né? Eu seleciono um pouquinho mais do que a pressão que precisa e assim por diante. Mas bomba é selecionada pela vazão que ela permite realizar, tá? E não pela pressão que ela permite desenvolver. Porque bomba não gera pressão, gera vazão, tá? Bomba é para fluxo, tá? E não para pressão, tá? As bombas possuem algumas partes. Geralmente todas as bombas possuem uma entrada, abertura de entrada da bomba, um canal, um rasgo usinado num bloco de uma carcaça que permite a entrada do fluido hidráulico no interior da bomba. Tem uma abertura de saída, onde o óleo sai. A abertura de entrada está solicitada a uma pressão baixa, uma baixa pressão, e a abertura de saída a uma pressão alta, em decorrência do sistema hidráulico. Existe uma câmara de bombeamento, essa câmara tem que sofrer uma alteração de volume. Então, por exemplo, aqui, nesta válvula, nessa bomba, né, a alteração de volume se dá pelas palhetas, ó, né, pela excentricidade do rotor. Então, aqui eu tenho um volume pequeno, à medida que esse rotor se desloca, vejam que a câmara sofre um aumento do seu volume, tá, até um certo ponto, e depois desse ponto em diante, a câmara começa a reduzir o seu volume, né? E em decorrência dessa diminuição do volume da câmara, ocorre o bombeamento, né, o fluxo de óleo. A bomba precisa de um sistema para movimentar, acionar o sistema, que geralmente é um motor elétrico. Ela é responsável pela geração de vazão, então, no sistema hidráulico, né? Necessária, então, pelo acionamento de atuadores. Como os atuadores, o acionamento deles depende de uma vazão, para movimentar eles. Essa vazão, então, é gerada pela bomba. Geralmente, a vazão da bomba é dada pela que da bomba? Vazão da bomba. De uma certa lógica, a bomba vai ser um dos últimos elementos que eu vou dimensionar no meu sistema, ou selecionar no meu sistema. Primeiro, eu preciso saber quais são as vazões que precisam entrar no meu conjunto de atuadores, né? A vazão Q1, Q2, Q3 e assim por diante, em função da dinâmica do meu sistema. Soma essas vazões, se elas vão ocorrer simultaneamente, e aí, então, a bomba tem que suprir essa demanda de vazão para o meu sistema. E aí, então, como último momento, eu seleciono, então, a bomba, especifico ela para a pressão de trabalho do meu sistema hidráulico. As bombas podem ser de deslocamento positivo ou não positivo.
As bombas de deslocamento não positivo são aquelas bombas que nós estudamos geralmente em máquinas de fluxo, que são as bombas centrífugas, bombas axiais, que não são muito aplicadas aos nossos sistemas hidráulicos. Geralmente as bombas aplicadas aos sistemas hidráulicos são as de deslocamento positivo. Há algumas diferenças básicas entre elas, das de deslocamento positivo e de não positivo. Uma bomba de deslocamento não positivo provê um fluxo uniforme e contínuo. As de deslocamento positivo geralmente estão associadas com uma pulsação. Por exemplo, essa bomba aqui, cada vez que ocorre o enchimento da câmara e a sua compressão aqui, ó, a diminuição, há uma pulsação. A vazão de uma bomba de deslocamento não positiva, uma centrífuga, por exemplo, é reduzida pela pressão. Então, se eu tenho uma bomba centrífuga ligada a uma tubulação, quando ocorre um aumento da pressão, a bomba deixa de gerar vazão. A vazão cai. Já uma bomba de deslocamento positivo, usar sistema hidráulico, a vazão, não cai com a diminuição da pressão. A bomba sempre está mandando óleo, então essa vazão desse fluido que é confinado nessa câmara, sempre ele vai ser encaminhado para o sistema. E aí, o que acontece? A bomba de deslocamento positivo causa sempre aumento de vazão. E, em algum local, essa vazão tem que sair. Se o sistema não suporta o aumento da pressão, uma junta de vedação, uma tubulação, vai romper e vai vazar isso para fora. Tá? A bomba de deslocamento não positivo, com sua entrada e saída interligada, não pode criar vácuo suficiente para ser autoescorvante. Uma bomba centrífuga, então, se a nossa altura manométrica de sucção superar, teoricamente, 10 metros, na prática, aí, uns 6 metros, já não consegue succionar o fluido. A bomba de deslocamento positivo não precisa, ela é autoescorvante. As bombas de deslocamento não positivo são essas. Geralmente, então, é uma bomba centrífuga ou axial, e geralmente, então, a energia para movimentar o fluido, ela é dada por um rotor que gira e gera uma força centrífuga no fluido, e essa força centrífuga faz o movimento, então, desse fluido. Basicamente, o princípio da bomba de deslocamento positivo é esse, tá? É a força centrífuga que acaba gerando, então, o fluxo pela bomba. Tá? Tem toda uma teoria por cima disso, que é trabalhada em máquinas de fluxo. Já as bombas de deslocamento positivo, elas geralmente são apresentadas pela sua capacidade máxima de pressão, que podem resistir, e há uma vazão nominal. Essas bombas de deslocamento positivo podem ser também de deslocamento fixo ou variável. No caso, essa bomba aqui é uma bomba de pistão único com deslocamento fixo. A vazão dela é proporcional ao volume que é deslocado pelo pistão entre o curso de avanço e de retorno. Tá? Mas há bombas que podem ter o deslocamento variável. Há as bombas de palhetas. As bombas de palheta, então, são similares àquela que foi apresentada inicialmente. A câmara, há uma admissão, há uma variação do volume da câmara com o movimento das palhetas e do rotor. O volume dessa câmara vai aumentando e vai succionando, então, o óleo da entrada para o interior da câmara. Depois, essa câmara é bloqueada, fechada, e começa a reduzir o volume dessa. E como não há por onde esse fluido voltar para a admissão, a redução, então, da câmara provoca, então, o fluxo de óleo para a saída da bomba. A bomba, então, rotativa, nesse caso, ela é uma bomba rotativa não balanceada. O que são esses termos não balanceada? Toda essa região aqui do rotor está sendo pressurizada. Há uma pressão atuando nessa região aqui do rotor, que é uma pressão devido ao sistema hidráulico. Essa pressão, de uma certa forma, acaba provocando uma força nesse rotor, empurrando o rotor aqui para a esquerda, a força. Então, o termo não balanceada é porque o rotor, então,
o eixo do rotor, ele está submetido a uma força grande num único sentido. Agora, eu posso modificar o projeto de uma bomba e desenvolver várias entradas em sentidos opostos que se equilibram essa força. Aí a bomba passa a ser com rotor balanceado. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma entrada, aqui eu tenho uma saída também aqui e uma entrada. Então, aqui na saída eu vou ter uma força empurrando o rotor para a esquerda e no outro lado, na outra saída, eu tenho uma força empurrando para a direita. Essas forças, então, praticamente se anulam no eixo, né? As forças, então, aqui, ó, se anulam no eixo, balanceando, então, o rotor, tá? E aí, nesse tipo de bomba, a volta do rotor, ela praticamente completa, a câmara enche e esvazia 2 vezes em uma volta do rotor. Então, a vazão da bomba aumenta, quando comparada, por exemplo, com essa vazão aqui. Aqui, a câmara enche e esvazia apenas uma vez a cada rotação do rotor. Então, isso gera uma vazão. E nesse tipo aqui, praticamente 2 vezes. Há 2 vezes o enchimento e o esvaziamento da câmara. Há bombas com rotores lobulares, não são muito utilizadas em sistemas hidráulicos. O lóbulo ele é uma engrenagem de dentes cicloidal. Por trás desta engrenagem cicloidal com 3 dentes, que estão sendo acopladas, por fora do rotor, há um conjunto de engrenagens dentes retos que movimentam esses rotores. E aí, então, a função desses rotores é deslocar o fluido da entrada para a saída. Isso aqui é a câmara. Ó. Esse volume, aproximadamente aqui, ó, corresponde ao volume da câmara que é deslocada. Num primeiro momento, a abertura dos dentes da engrenagem cicloidal, esta abre essa câmara e pega esse fluido aqui, ó, e confina ele nesta câmara aqui, e posteriormente esse fluido é levado até a saída. Quando os 2 dentes se engrenam, essa câmara aqui, há uma redução do volume dessa câmara, e esse fluido é obrigado, então, a escoar para a saída. O único jeito dele é escoar para a saída. São bombas mais ruidosas, não há o contato direto entre os lóbulos, tá? Mas existe a bomba. Mas, na prática, ele é aplicado mais em compressores do que propriamente dito em bombas hidráulicas. Ao invés de usar a bomba com engrenagens com perfil cicloidal, a gente acaba usando a bomba de engrenagens externas. Essa sim, né, muito utilizada. Ela tem uma grande robustez, possui apenas 2 partes móveis, que são as 2 engrenagens, que se engrenam uma em relação à outra. No entanto, o problema é o alto ruído devido ao engrenamento dos dentes. Ela possui uma vazão fixa, se a rotação delas permanecer fixa, e precisam de uma válvula de alívio para aliviarem a pressão do sistema. Elas geralmente não têm. Se eu bloquear a saída, a bomba continua mandando vazão e em algum lugar essa vazão vai sair. Ou vai romper tubulação, ou romper vedação, ou alguma coisa pela frente. Então, essa sobrecarga de pressão que ela pode gerar no sistema tem que ser aliviada por uma válvula de alívio. Ela funciona como? Durante o desengrenamento dos dentes, ocorre a geração de a abertura da câmara. O volume dessa câmara, o vão entre os dentes, é ocupado pelo fluido. Então, à medida que ocorre o desengrenamento, esse volume aqui do desengrenamento é ocupado por fluido que vem da admissão. Esse fluido, então, aqui, ó, esse volume aqui, ó, ele começa a ser confinado nessa região aqui, e esse fluido, então, isso seria a câmara, né? A câmara. Esse volume que está na câmara, ele é bombeado, então, para a saída, e vem até aqui, ó. Chegando nesse momento aqui, esse espaço aqui, o vão entre os dentes, ele é ocupado pelo outro dente que vai engrenar nesse vão. E aí ocorre uma diminuição da câmara.
E aí, o volume do óleo que está aqui dentro tem que escapar para o lugar, vai para fora. Então, durante a ocupação do vão pelo dente, aquele volume de óleo ali é bombeado, então, o volume entre o vão dos dentes, se eu soubesse a rotação aqui, M, soubesse qual é esse volume em função da profundidade do dente, eu tenho como calcular, então, qual é a vazão dessa bomba. Aqui é a admissão, o óleo fica confinado, então, entre o azul é o óleo confinado da admissão, chega a um ponto que começa a pressurizar e essa vazão vai para o sistema. Uma bomba, então, bastante utilizada. Bom, temos também bombas que permitem o aumento da vazão, nesse caso aí também. Já nesse tipo de bomba aqui, ó, nós podemos aumentar a vazão da bomba, do sistema, a partir de 3 engrenagens, a partir de 4 engrenagens, né? Então, aqui nós temos as admissões, aqui é onde o óleo é admitido, tanto nesse lado como nesse. E a partir do movimento nas engrenagens, a liberação do óleo para a saída da bomba. O vermelho, então, representa a saída da bomba. Então, há um aumento da vazão da bomba pela utilização de mais uma engrenagem no sistema. Há as bombas com engrenagens internas. Então, na realidade, é como se nós tivéssemos uma engrenagem externa, essa aqui é uma engrenagem externa, que se acopla com uma outra engrenagem com dentes internos. Então, aqui estão os dentes da engrenagem, o movimento da engrenagem com dentes externos impulsiona a engrenagem com dentes internos. Nesse momento aqui, ó, há o desacoplamento dos dois dentes e ocorre a abertura, então, da câmara. O óleo flui para o interior deste volume que foi liberado pelos dentes. Esse óleo, né, ele é bombeado, transferido para a região de saída da bomba, onde, quando inicia novamente o engrenamento dos dois dentes, aqui então, o volume que antes era ocupado pelo óleo passa a ser ocupado pelo dente, há uma diminuição da câmara e esse óleo que está dentro, ele é obrigado a ser bombeado para a saída. É o princípio de funcionamento da bomba. Então, o deslocamento da bomba está associado com esse volume desse vão, né, mais esse volume aqui, ó, entre as duas engrenagens. Então, é uma bomba também utilizada, é uma bomba mais compacta em relação à externa, tá? A vantagem dela é ser compacta, e fornece uma vazão mais uniforme e menor ruído. Porém, como há a necessidade de construir dentes internos, ela é mais cara. A grande vantagem dela aqui é ser compacta. Tá? Esse talvez seja a maior vantagem dela em relação à bomba de engrenagens externas. As bombas de pistões axiais com placa inclinada, eu tenho um conjunto, aqui eu tenho a entrada do fluido e aqui a saída. Há um rotor que gira, esse rotor gira e ele possui acoplado a ele um conjunto de pistões que, em função da inclinação da placa, essa placa gira, a inclinação dessa placa, sendo girada, faz com que os pistões tenham um movimento de translação e faz com que eles succionem o fluido à entrada e comprimam esse fluido lá na saída. Tá? O princípio da bomba é mais ou menos esse aqui. Ó, tá? Esse movimento, então, ó, de giro do pistão inclinado na placa, faz ele se movimentar nesse sentido aqui, ó, e abrir a câmara. Há um momento aqui no azul que ele abre a câmara e num outro momento ele diminui o volume da câmara. E nessa diminuição do volume da câmara, né, aqui está melhor. Ocorre então o bombeamento. Essa figura permite mostrar melhor. Tá? Então, ó, a inclinação da placa é que faz movimentar esse conjunto de pistões. Tá? Lembrando que tudo se movimenta, né, conjuntamente. Esse bloco aqui, né, se movimenta em conjunto com o movimento de giro. Tá? Tudo se movimenta junto. Tá? Há um conjunto de válvulas que abrem e fecham a câmara, né, permitindo então o bombeamento do fluido. À medida que essa placa fica mais inclinado, maior é a vazão da bomba. Quando ela fica totalmente reta, como nesse caso aqui agora, a vazão da bomba é nula.
Então, aqui, vazão máxima, máxima inclinação. Chega nesse ponto aqui, está diminuindo a vazão. Aqui, os pistões não são mais movimentados e vazão nula. Então, ela, em função da inclinação dessa placa, pode ter vazão variável. Posso ter uma vazão máxima e mínima dependendo do sistema. Uma bomba cara também, né? Geralmente é uma bomba aplicado na indústria, na linha móvel, né? Os equipamentos, né? Guinchos e caminhões, né? Que usam sistemas hidráulicos geralmente usam esse tipo de bomba. A bomba de palhetas com deslocamento variável, tá? Dá para ter uma ideia então da bomba aí. Ó. Por que deslocamento variável? Se esse anel externo, esse anel externo aqui, ó, esse anel, puder se movimentar nesse sentido aqui, ó, eu posso tornar a bomba com deslocamento variável. Se esse anel não puder se movimentar, a bomba tem deslocamento fixo, sempre a mesma vazão. Por quê? Porque a vazão dessa bomba depende quase que exclusivamente da excentricidade entre o anel externo e o rotor da bomba. Então, essa excentricidade que eu tenho entre os dois é que define a vazão da bomba. Essa excentricidade é que faz com que ocorra uma variação da câmara, admitindo o óleo para o interior da bomba, e uma variação, né, uma diminuição da câmara aqui, para levar o óleo para a saída. Agora, se os dois estiverem centralizados, essa bomba não vai ter vazão. Vejam esse caso aqui, ó. Olhem aqui. Nesse caso, o rotor está excêntrico ao anel. O rotor está encostando aqui nessa região do anel aqui. Ó. Então, a cada giro do rotor há uma variação da câmara. Admite óleo e depois manda para o sistema pressurizado. Agora, se esse rotor estiver alinhado com o anel, vejam que o rotor gira, mas não há uma variação da câmara de admissão com relação à câmara de escape, de saída. Se não há variação do volume, não há bombeamento de óleo. Então, isso é conseguido através do alinhamento deste sisteminha aqui, ó, desse anel. Então, há bombas que podem ter o deslocamento variável. Então, por exemplo, quando a pressão do sistema aumenta, a pressão aumenta e acaba centralizando este anel em relação ao rotor e a bomba deixa de mandar vazão para o sistema, não comprometendo, então, alguma parte do sistema. Vamos imaginar que, por algum motivo, aqui seja a admissão, né, do óleo. Veja que este anel externo aqui, ó, ele possui um bloco de alinhamento aqui, ó, esse aqui é um bloco de alinhamento, e esse bloco de alinhamento pode fazer com que esse anel se desloque para cá ou para cá, centralizando ele, centralizando ou deixando ele mais excêntrico em relação ao eixo do rotor. Esse alinhamento, tá, esse movimento é possível de ser realizado graças a esse bloco de alinhamento aqui. Aqui existe uma peça, um compensador, que fica empurrando esse anel para a direita. Esse compensador, então, ele possui uma mola, que é essa mola aqui, que fica executando uma força, então, ó, empurrando esse compensador contra o rotor. Então, tá aí, ó, força que a mola exerce no compensador. E se a força agir aqui, ó, vejam que essa força da mola sempre fica mantendo o anel excêntrico ao rotor. Então, essa mola, ela pode ser mais apertada, mais deslocada por um parafuso. Quanto mais eu aperto o parafuso, mais eu deformo a mola, maior fica a força que pode ser aplicada aqui. Mas agora vamos entender o seguinte, ó. A vazão entra por aqui, então, e é bombeada. Aqui está a saída. Então, essa região aqui é a saída da bomba. Vamos imaginar que aqui seja a saída da bomba. Saída. Então, essa região aqui, ó, é uma região de pressão, é uma região pressurizada. Então, há na bomba um sistema que faz com que a pressão aqui, ó, essa pressão na saída que é mais elevada que a entrada, haja perpendicularmente ao anel. Deixa eu apagar aqui e fazer um pouquinho melhor. Boa, acho aqui. A pressão, então, dessa região, ela ser aplicada
aplicada sempre perpendicular à superfície, tá? E essa pressão, então, se eu pegar e somar todas essas pressões vezes a área, ela vai apresentar, por exemplo, uma força resultante nessa direção. E se eu pegar essa força resultante e decompor ela em região, uma força como essa aqui, ó, vai existir uma componente de força para cá, força da pressão aqui, e uma componente para cá. Ó. Quando essa força aqui, ó, superar a força do compensador, essa força devido à pressão que está agindo perpendicularmente ao anel, empurra esse anel, então, ó, contra a mola. Se essa força maior do que a força da mola, a tendência dessa força é empurrar o anel, centralizando o anel em relação ao rotor. E aí, então, acontece isso, ó. Acontece isso aqui, ó. Quando essa força aqui, então, ó, que está agindo aqui, da pressão do sistema, vence a força da mola, que é dada por um parafuso, ele centraliza o rotor. E nesse instante, então, que ele centraliza o rotor, né, a bomba não vai ocorrer mais variação da câmara entre a admissão e a saída, e não ocorre mais bombeamento de óleo para a saída. Então, essa bomba equilibra a pressão. Nesse momento, a vazão da bomba caiu para zero, mas a pressão foi mantida na pressão do sistema. A pressão do sistema está agindo no anel que age na mola. Então, essa pressão que está sendo gerada aqui no sistema, a pressão máxima no sistema, depende dessa mola aqui. Ó. Quanto mais eu apertar esse parafuso aqui, mais eu aplico força na mola. Maior tem que ser a pressão da saída para centralizar o rotor. E maior, então, vai ser a pressão do sistema. Então, esse tipo de bomba aqui, ele possui um deslocamento variável, né? E a pressão do sistema, então, é regulada por essa válvula aqui, ó. É essa válvula que define a pressão máxima do sistema. Ah, eu vou trabalhar com o meu sistema hidráulico com uma pressão de 150 bar. Eu vou apertar esse parafuso aqui de tal forma que ele gere uma força nessa mola aqui, que gera uma pressão de abertura aqui, de tal forma que essa pressão seja equivalente a 150 bar. Então, é uma bomba com deslocamento variável, com compensação de pressão e deslocamento variável. Então, ela é um sistema, esse sisteminha aqui vai ser um sisteminha importante para ser usado no sistema hidráulico. Tá? Tem bombas que não tem isso, mas aí dependem de uma outra válvula para gerar, então, essa compensação de pressão. As bombas de pistões radiais, com bloco estacionário, nos sistemas hidráulicos, não são muito utilizadas nos sistemas industriais de maneira geral. Há também as bombas e pistões radiais com bloco rotativo, tá? Todo o bloco gira ao mesmo tempo, tudo isso aqui gira. Tá? Há uma admissão de óleo por essa entrada e uma saída, e o óleo que fica confinado nessa parte aqui, ele é bombeado entre a entrada e a saída. Né?